uma sugestão que conversamos, mas também podemos acolher outras, né, que vocês possam trazer. Em seguida, quando emitimos diretrizes, né, seria no EIV uma similaridade não idêntica a um termo de referência, porque nas diretrizes são dadas as necessidades, as informações que quais estudos o requerente, o empreendedor, deve nos apresentar. Então, ela visa, assim, em termos de abastecimento de água, drenagem, patrimônio, meio ambiente, mobilidade, tudo isso é pontuado na etapa de diretrizes, né? Então, seria essa parte inicial muito similar ao WAVE. Em seguida, vamos para a etapa de elaboração e análise propriamente do estudo de impacto de vizinhança ou do EVU, que em paralelo, né, é de natureza multidisciplinar, já que os estudos solicitados são multidisciplinares, né? Então, são solicitados estudos de tráfegos, meio ambiente, risco, enfim, né, uma série de itens. A equipe que deve elaborar o estudo também necessita ser multidisciplinar. Em seguida, o que difere do nosso fluxo? Existe a publicização desses estudos, a disponibilidade para a sociedade por um tempo determinado, né, para que haja conhecimento, né, e eventuais encaminhamentos de dúvidas ao poder público. É uma consulta online, né, e ela não é vinculante. O que significa? Que o que for dito, né, não necessariamente vai ser acolhido no estudo, mas ele pode vir também a contribuir para que esse estudo se complete, né? Então, teria essa ideia. E com uma linguagem acessível, né? Não uma linguagem tão técnica. Em seguida, tem a parte de acolher, né, as sugestões da sociedade com uma possível audiência pública, né? Nós temos essa previsão em alguns casos aqui nos projetos especiais. Não são para todos, né? Isso teria que ser também ponderado, né? Ou se não na forma de audiência, ou na forma de uma consulta, né? Também, porque uma audiência ela envolve todo um rito, né? De divulgar com antecedência, enfim, uma série de complexidades, e às vezes o empreendimento não requer toda essa complexidade e possa ser feita de uma forma mais simples, né? Então, também seria uma contribuição a acrescentar. Aí, por fim, né, quem fecha o estudo, vem a parte do monitoramento, né? Em que a gente aqui no município já vem adotando a seguinte regra, né? A gente condiciona as etapas do empreendimento ao atendimento de condicionantes, né? Conforme o caso, se é parcelamento do solo ou se tem medidas mitigadoras, né? Então, esse controle é feito. O que acontece é que este controle não é feito de forma em tempo real e nem está disponível a informação de forma simples. Por quê? Porque feito o acordo entre o empreendedor e o município, é firmado um termo jurídico, um termo de compromisso, que fica sendo gerenciado pela Procuradoria. A instância de análise de atendimento do que está sendo pactuado, ou eventual repactuação de alguma medida ou obrigação, é feito dentro da comissão, né? Mas nós podemos pensar, né, agora que estamos pensando numa plataforma digital já referenciada,
de ter este acompanhamento também, né, mais rapidamente acessado, mais transparente, né, e que pode dar mais segurança também para o município. É uma ideia que agora está nos parecendo viável em função dessa transição que estamos fazendo para base de gel, né? Não sei, Tânia, se tu queres comentar alguma coisa sobre essa parte do monitoramento. Não, eu posso, assim, até compartilhar, assim, uma ideia também aqui que nós temos, que já estamos, né, colocando e espacializando, né, as demandas que vêm para análise dos processos, principalmente como a gente está muito focado nos projetos especiais, né, com todas essas, tudo que envolve, né, dentro do seu entorno ali. Eu posso até compartilhar só para a título de ilustrar, de repente. Uhum. Pode ser? Sim, pode ser. Eu vou tirar aqui o compartilhamento. Só um momentinho. Tá. Deixa eu tentar aqui. Já consegui aqui mais. Exibição. Só um pouquinho. O negócio está meio complicado aqui. Mas vou compartilhar essa aqui. Não sei. Tá compartilhando? Uhum. Então Sim. tá. A gente trouxe assim mais como de poder assim enxergar, né, essas propostas de intervenções dentro do município, em qualquer parte. Então a gente trouxe algumas camadas aqui, né, mas levando as nossas unidades de estruturação urbana, o que existe no entorno. Eu vou colocar, por exemplo, aqui tem uns processos que estão em tramitação, não todos, mas alguns, estão numa base assim de teste, né? Por exemplo, não querendo polemizar, né, mas nós temos aqui, por exemplo, um condomínio, né, unifamiliar. Dentro deste polígono existem várias informações, tá, que dizem respeito ao que, né, é um parcelamento do solo e com edificação. E ele vai dizer o seguinte: ele tem é um projeto especial de impacto de segundo grau e todas né, as informações que ele, ó, e tem tanto parte dele está na área rarefeita, uma PAM, está um processo, o status deles é andamento, em análise também na CETAR, fiz todas as informações que são que vão servir de subsídios para, né, a análise técnica, elas vão estar aqui, tá? Mas o que interessa daqui para diante? Bom, não pode ser uma coisa estanque, né? Então, nós estamos montando, essa seria a plataforma para subsidiar o planejamento, mas nós queremos criar assim, um sistema onde ele se possa ser atualizado e acompanhado. Daqui vai se gerar um termo de compromisso, né, que poderá, que vai tendo cada etapa sendo acompanhada. Não mais a gente também ter assim, a gente tem a gente vai migrar e a gente pensa muito em migrar todos os dados que a gente tem de parcelamento lá na intranet e passar para um sistema GEL, todo ele, que vai trazer toda a história de origem daquele parcelamento. Né? Aqui dentro dessa proposta, nós podemos ver também a camada onde vai dizer, olha, a área de ocupação intensiva, rarefeita, rural, se tá. Quando tu consegue pegar um plano altimétrico e jogar na base geal, por isso que a gente pede, que é né? Nós queremos um plano altimétrico de acordo com a nossa rede de referência do município. Então, tu joga ele na base, tu vai saber já onde ele está caindo e qual o EU, qual subunidade, qual é o regime que é ali que está incidindo, se ele está na área de ocupação rarefeita, ou se está na área de ocupação intensiva ou rural, né? Então, todas essas camadas estão sendo ainda, né? Estão em teste. Que mais que poderia dizer?
temos também, Tânia, o que será que tem no entorno desse empreendimento? Que tipo de equipamento que nós temos? Escolas, que tipo de escola? Estadual, municipal? Então, a gente vai fazendo um estudo, né, do entorno do empreendimento. Aqui nós temos a simbologia, né, e estamos criando para fazer o estudo. Mas isso é o início, vamos dizer assim, de uma proposta para se tornar um sistema, né? Tu tem a compatibilização dos dados, todas as secretarias estão envolvidas com isso, né? De trazer essas informações. Já falei outras vezes que tem uma consultoria também, né? Para nos dar esses subsídios, criar. Olha, aqui, por exemplo, nós temos uma camada das filhas irregulares do DEMAB. Aqui nós temos também informações a respeito. Essa aqui é a Vila São Miguel, né? Vila Volta da Cobra, e várias outras informações que tem. Mas tudo é para subsidiar essas análises também, tá? Mas eu não vou me alongar, senão... Sim, Tá não, bom? excelente. Eu acho que se a gente conseguisse evoluir para um mapa também mais amigável para os leigos, né? Eu acho que também seria um ganho, né, de consulta e visualização do que tem no entorno do seu bairro, enfim, da sua Sim. quadra, né? Qual é a ideia, Gi? Neste contexto, né, é disponibilizar um link onde todos possam ter acesso, não só aqui interno para o técnico, mas para também via web, né, que eles possam clicar e ter Consultar. visibilidade, consultar e, inclusive, acompanhar, né, o processo. Uhum, perfeito. Bom, a Patrícia está dando uma ideia aqui da gente dar uma olhada no anexo 11, ver os enquadramentos, né, a exigibilidade de EIV, né, para os empreendimentos. E eu queria antes só perguntar para vocês, em relação aos momentos de publicização e consulta pública, ou, né, se isso deve acontecer, se nós devemos acompanhar, qual a ideia, como poderia ser, né, uma sugestão de vocês quanto a esse aspecto, né, que é basicamente o que difere dos projetos especiais, né, é que a participação é durante todo o processo, né, não é só como chega lá né, nos dizem, chega no conselho e já está tudo resolvido. Sim, está, né? Mas poderia também ser dado conhecimento anteriormente. E como fazer isso, né? Rosane, pode falar. Deu. Boa tarde a Boa todos. tarde. Eu estava ouvindo ali, Gisélia, fiquei assim com algumas dúvidas, se fizesse um paralelo entre o WAVE e o projeto especial. Eu estou entendendo que o WAVE ele é um instrumento urbanístico de análise do projeto especial. Assim como a gente tem em situações maiores, no EIA-RIMA, por exemplo, né, a gente vai ter para uma análise urbanística o WAVE, para projetos especiais, penso eu, de segundo grau, né? Inclusive a Patrícia sugeriu que a gente desse uma olhada nos anexos, para mim está perfeito, a gente vai partir dos anexos, com certeza. Eu até penso que, olhando esses anexos, o anexo que a gente tem, o de primeiro e de segundo grau, antes de mais nada, a gente precisaria fazer uma boa revisão neles, porque eu não sei se todas essas atividades que estão aqui hoje, especialmente as de primeiro grau, se elas se mantêm aqui dentro do anexo, como um estudo de viabilidade, ou se elas já estão tramitando de uma forma diferenciada, vamos dizer assim, né? Enfim, fazer uma revisão dessa listagem para ver se ela procede, né? Se a gente tem que modificar aportes, atividades que não sejam mais necessárias estarem aqui incluídas. Então, acho que isso aqui seria uma inicial. Perfeito. Depois, assim, avaliando, penso eu, assim, daqueles empreendimentos que estão listados, que vão ficar, vamos dizer assim, após a análise como de segundo grau, de fato, a gente
faria a verificação se todos eles seriam objetos de wave ou não, né? Talvez alguns não tivessem necessidade, não sei, né? Porque uma coisa que é importante de ver é como é que vai tramitar EVU-EIV. Né? Se a gente for usar um paralelo com o EIA-RIMA, o EIA-RIMA é um instrumento ambiental de apoio à aprovação de um EVU. Né? O EIV talvez seja da mesma forma, porque o EVU é aquela materialização através de uma planta e o EIV é um relatório onde se faz todas aquelas análises. Eu pesquisei essa semana como é que se aplica o EIV em algumas outras cidades, alguns outros municípios, né? Eu me detive no município de Gramado. O município de Gramado, ele também tem uma lista de atividades dentro do plano diretor que ele considera atividades sujeitas à EIV, né? E o que como é que é o procedimento de aprovação disso? O empreendedor, ele entra com o pedido, não é com uma pergunta, ele recebe da prefeitura uma sinalização, né? Olha, esse é o teu termo de referência, tem que desenvolver um EIV, né? Mas antes de mais nada, nos outros municípios ou no município de Gramado, ele recebe uma licença prévia. Licença prévia é o primeiro documento que ele recebe, né? A licença prévia é um documento ambiental, basicamente, né? Que diz que aquela área ali tem condições de desenvolver aquele empreendimento, né? Ele recebe a licença prévia e o passo seguinte ele protocola o EIV. Mas não existe EVU, porque esses empreendimentos, esses outros municípios, eles não trabalham com a figura EVU, eles trabalhavam com a figura aprovação de projeto. Então, quando o EIV chegou, e para eles o EIV foi muito importante, é para fazer essa análise anterior ao projeto, que nós já temos aqui há muito tempo, que é o EVU, né? Então, assim, o EIV, na verdade, ele é um aprofundamento do nosso EVU. Lógico que muitos estudos, análises, solicitações, a gente está fazendo no EVU, né? E o EIV, ele vai englobar isso e talvez alguns itens a mais. Então, no município de Gramado, por exemplo, tu recebes a licença prévia, tu protocola o EIV é avaliado, não é? Estando ok, é feita a divulgação do EIV, né, que pode ou não ser por audiência pública. Eles pedem audiência pública para determinados empreendimentos de porte maior, são listados na lei. E depois vai para o projeto, a aprovação do projeto, propriamente dito. Então, assim, eu fiquei assim na dúvida como a gente vai proceder, né, concomitante, né? O EIV vai ser um estudo exigido para determinados empreendimentos como subsídio para aprovação do EVU, assim como, vamos dizer, o EIA-RIMA vem sendo feito. Eu fiquei um pouco na dúvida em relação ao nosso processo, como é que a gente vai enquadrar esse estudo na nossa rotina que temos hoje. Perfeito. Eu também. Desculpa, pode falar, Patrícia. Fala. Não, é exatamente nesse sentido que eu coloquei a pergunta ali, né? Porque fica essa confusão. A gente vai. Trocaria o nome do EVU, que nem tu colocou ali em Gramado, que substitui um pelo outro, ou o WAVE seria um instrumento a serviço do EVU, assim como o EIA-RIMA, nos casos de maior complexidade. Eu penso que seria mais nesse caso. Eu acho que o que é o questionamento, né? Por que o município não tem EIV? Nós vamos sempre respondendo. Nós temos o EVU. O EVU se assemelha ao EIV, porque ele analisa os impactos. Porque o que é? Impacto de vizinhança, né? Então, no momento que a gente está no EVU de segundo grau analisando impactos, a gente está fazendo um EIV, eu entendo, porque a gente está sistematizando esses impactos, olhando eles como serem mitigados, compensados, que ao fim, é o produto do EIV, né? Por esta lógica aqui. O que nos difere é que, como o Estatuto da Cidade, no seu artigo 37, ele só tem 2 itens, né? Ele só diz o EIV tem que existir
e o Wave tem que analisar itens mínimos. E ele não diz quais são os empreendimentos que são elegíveis, fica ao critério do município, né? Ter essa análise. Obviamente que tem casos que são obrigatórios de ter um ginásio esportivo, um aeroporto, enfim, mas tem outros casos, como a gente tem visto, que a gente poderia avaliar se existe mesmo essa necessidade. E o que completaria o nosso projeto especial, eu não chamo só o EVU, porque eu entendo que o WAVE ele pega desde as diretrizes até o final, porque se tu bota ali no paralelo, se assemelham os temas, né? Desse enquadramento, enfim, e se acrescentaria a questão da participação. E aí, bom, daí a gente entra depois na regulamentação. Fala, Patrícia, o que tu queria falar? Não, eu me inscrevi na fila atrás da Sônia e na Tércia. A Sônia, então. Depois a Ana Tércia e depois a... Tá bem. O que eu queria comentar é assim, eu acho que a gente vai passar a ter um instrumento só, nós não vamos ter as duas situações, o WAVE e o EVU. Nós vamos ter um instrumento que vai ser esse estudo que vai controlar todos esses itens. Aquilo que a Patrícia sugeriu, sim, nós vamos ter que revisar quais são as atividades e os portes e os empreendimentos que serão objeto então desse estudo, né, desse WAVE. Porque hoje se faz já uma análise, o que a gente não faz ainda, a gente vai passar a fazer, vai incluir no nosso processo, no nosso fluxo, que é o que a Gisele já estava apresentando, a gente vai incluir as questões de consulta, né? De publicidade daquilo que está tramitando, o que entrou, onde entrou, de ter um canal para essa visibilidade, essa transparência daquilo que a gente estaria analisando. Então, nós vamos ter, acho que a gente tem que revisar, a gente tem muita coisa ali que necessariamente não precisa nem ter EVU, né? A gente tem que revisar esses itens, porque aí a gente cai num pormenor que não há necessidade, a gente tem que focar nos grandes, aqueles que realmente vão trazer um impacto significativo para a cidade, né? A gente tem que, eu acho que, racionalizar um pouco esses enquadramentos que a gente tem hoje na lei. Aí nós vamos passar a ter um instrumento, que vai ser, então, o WAVE, que vai trazer todas essas coisas que não se faz hoje, que é, então, a publicização, as questões de acesso à informação, as questões aí econômicas, né? A interferência econômica, a mais-valia, isso que a gente não faz hoje também, que aí sim a gente precisa ter no grupo pessoas que possam fazer, né, esses cálculos. Então, eu acho que a gente tem sim que ter um instrumento e complementar aquilo que hoje a gente não faz, né? Que o WAVE preconiza e a gente hoje não faz, porque a gente não chegou a regulamentar, né, a nossa lei do WAVE. É o momento, eu acho, da gente trazer para dentro do plano esse regramento, né? E sim, normatizar, regrar direitinho. É isso aí. Ana Tércia, pode falar. Não, até a Soninha já até comentou que eu justamente ia comentar, porque inclusive no próprio ali, no draft do diagnóstico ali da consultoria, eles fazem justamente essa sugestão, né, de, obviamente, tratar como um documento só, e seria a nomenclatura correta, seria o WAVE, porque já está previsto no Estatuto da Cidade, então a gente substituiria o EVU pela terminologia WAVE, né, e faria esse detalhamento maior dos critérios, então, que são exigidos ali, inclusive no próprio manual, no próprio guia ali, coloca os 3 pontos principais que deveriam constar no plano diretor obrigatoriamente, né? Mas não necessariamente ele precisaria ser todos esses critérios estarem incluídos no plano diretor, pelo que eu entendi, né? Inclusive, eles fazem essa sugestão de que todos os instrumentos ali do estatuto sejam, a consultoria, pelo menos, né? Isso não está consolidado, mas que sejam regulamentados através de leis específicas, né? Fora do próprio plano diretor. Né? Então, eu não sei, pelo que eu entendi, a Patrícia tinha trazido aquela lei, ele já, o
O waiver já teria sido regulamentado, né? Mas então a ideia seria revogar aquela lei, né? Que, pelo que a Patrícia colocou, não estaria dando conta de fazer essas análises, né? Pela forma como ela foi redigida, não sei exatamente, assim, até se a Patrícia puder colocar para a gente assim, o que era impeditivo ali, seria interessante já para a gente discutir, no meu entendimento, para a gente já avaliar o que seria interessante de estudar. Então, no meu ponto de vista, teriam que ser analisados, estudados, né, critérios mais claros que vão aí, subsidiar depois as análises, mas não sei se nesse primeiro momento a gente já faria tudo isso, ou seriam só os pontos principais ali que estão previstos obrigatoriamente no plano, né? São aqueles 3 critérios ali, definir quais são os empreendimentos, definir os termos da aplicação, né? E os raios de influência, né? A metodologia aí da área de influência desse, que ela é muito flexível, né? Em função do próprio impacto. É isso. Perfeito. Na Tércia. Patrícia, agora sim. Tá, o que eu estava anotando algumas coisas aqui, colocando, então, acho que sanou, acho que todo mundo aqui de acordo, então, com uma nomenclatura só. Eu acho assim, ó, a gente vai, acho que o nosso próximo exercício, independente de qualquer coisa, vai ter que ser revisar aquela lista, porque ali a gente vai ver os casos concretos e a gente vai, a partir delas, começar a identificar, primeiro, ver o que não é, o que não precisa mais, e muitas das coisas que não precisam mais, eu tenho convicção de que elas ficariam mais vinculadas a um monitoramento. Então, por isso o monitoramento é bem importante aqui. E aí, a partir daí, a gente consegue, quando a gente chegar nessas maiores, tentar entender essa questão dos raios de influência, que nem a Ana Tércia falou. Aí a gente pode ter uma classificação geral, mas eu não gosto muito de uma lista taxativa, sabe? Porque muitas vezes a gente fica refém de uma lista e que às vezes, sei lá, tem uma série de situações, vocês sabem, quem trabalha no dia a dia sabe que acaba criando uma burocracia desnecessária. E é justamente nisso que peca essa lei, na Tércia, porque ela ficou como se fosse um instrumento paralelo ao EVU, com uma lista e com uma série de estudos, assim, inclusive para coisas simples, né? Então, assim, é desproporcional e complicado de ser aplicado de uma maneira objetiva, né? No meu entendimento, como, vamos dizer, integrante aqui do poder público, eu entendo que geraria, inclusive, um gasto desnecessário de servidores e coisas assim, com levantamentos e coisas que não se chegaria a um lugar adequado. A gente tem que pesar bem qual o objetivo a gente quer atingir quando a gente pede um determinado estudo, ou coisa assim. E esses estudos eles têm que ter eles têm que estar vinculados ao tipo de atividade para não ficar eu tenho que pedir, sei lá, um estudo econômico, não sei o que, que às vezes é uma casinha que está lá na APAN, entendeu? Que a pessoa passou um pouquinho dos metros quadrados, que eu já vi acontecer, ou uma atividade econômicazinha pequenininha que passou um pouquinho do porte na área rarefeita, sabe? Uma vinicultura, coisa do gênero. Então, eu acho que esse exercício das atividades vai nos fazer enxergar isso, entendeu? Então, acho que seria interessante. A gente já começa olhando o anexo 11 e fazendo uma avaliação crítica. Acho que temos aqui um grupo com grande experiência para a gente poder colher essas informações. Perfeito. E tem um viés também que acho que a gente tem que sempre lembrar, que o objetivo dessas análises é a avaliação de impacto. Então, se o empreendimento pode ser até um porte, né, X, ele não está causando o impacto tão grande ou tanta interferência, incomodidade, né? Muitas vezes, realmente, né, Patrícia, não cabe a aplicação do instrumento, até porque vai ficar uma coisa desnecessária, né? Mas concordo, vou abrir aqui o
o anexo para a gente dar uma passada. E na Tércia, tu queres falar? Sim, só complementando, queria dar uma pequena contribuição. Eu não sei se ela é viável para a nossa realidade, mas acho que cabe eu trazer, tá? Que é um estudo de caso numa cidade europeia, que eu acredito que seja uma tendência, assim, quando o objetivo é flexibilizar a legislação frente à dinamicidade da cidade, né? Como as coisas mudam muito, muitas vezes tu engessar uma lista de atividades fixa, né, dentro de uma legislação, isso pode vir a trazer problemas, porque é tudo muito dinâmico, muda muito rapidamente. Então, uma tendência é se estabelecer critérios, até pode ser contraditório, mas critérios de impacto frente a uma condição que tu quer estabelecer para determinado território, né? Então, por exemplo, se eu quero, em uma determinada região, ter uma ambiência mais calma, com menos ruído, ou então estimular ali menos vitalidade urbana, enfim, uma condição específica que eu quero atingir, eu não tenho uma lista de atividade específica, mas eu tenho, por exemplo, um índice de ruído que aquela atividade vai causar. Tá? Então, é uma forma de definir atividades sem nomear as atividades. Tá? Então, por exemplo, estabelecendo algum critério que possa causar impacto, incomodidade àquela população para definir as atividades, porque muitas vezes tu pode definir uma atividade X, o nome da atividade, como a própria Gélia comentou, mas se ela tem um porte pequeno, ela talvez não tenha necessidade de ter toda essa análise mais aprofundada, né? Então, eu só estou trazendo assim, porque eu também não me aprofundei nesse estudo de caso, mas eu vi que é uma tendência, a gente poderia talvez dar uma olhada, se seria viável, mas assim, é bastante inovador, tá? Mas talvez valha a pena dar uma olhada. Seguinte, o Felisberto. Obrigada, Ana Tércia. Acho que seria excelente a gente, né, Oi, conhecer. me ouvindo? Boa tarde. Estão me ouvindo? Alô? Sim, Alô? estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, Felisberto. Tem um pouco de ruído. Tá Daqui a com... pouco, então eu não posso falar muito alto, tá? É o seguinte, a minha dúvida é com casos que já existem. Por exemplo, eu vou citar um prédio em Petrópolis, que ela tinha toda uma insolação sobre o apartamento dela e principalmente a área de fundo dela, ela tinha toda a insolação. Aí, de repente, apareceu um paredão na frente, um prédio de 15 andares. Né? Então, não havia... Olha o impacto que causou, né, no vizinho, no prédio vizinho. Como que a gente vai solucionar isso no futuro? Qual é a ideia? Eu queria saber, eu não sou técnico, né? Mas aí, como que tu vai confrontar esses dois? O interesse dessa pessoa que mora ao lado e o interesse do empreendimento, né? Como que a gente vai compatibilizar isso? Né? Esse é um exemplo. E outro exemplo também é em Petrópolis, também ela mora no 3º andar e construíram um paredão também. Então, ela não acaba tendo insolação, não bate sol no apartamento dela. Então, isso causa uma série de prejuízos também, né? E não é um prédio pequeno que foi construído ao lado. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso e também em área residencial também. De repente, se constrói prédio com as alturas e tira-se a privacidade. A pessoa já foi escolher morar ali pelas condições que tinha, né? E, de repente, com o avanço da cidade, tu acaba sofrendo esse impacto. Como minorar isso? Né? Como ter esse olhar, conservando, claro, que tem que ter a multiplicidade de uso, né? Mas a pessoa já foi morar ali porque ela escolheu aquele bairro, com aquela estrutura, com aquele tipo de vida. Né? Ela não foi morar ali porque para querer um armazém perto, não. Ela foi morar porque era um bairro estritamente residencial. Né? Como que a gente vai com esses? Como é que a gente no estudo de impacto vai compatibilizar isso? E os grandes projetos, né? Como uma atuação num parque
que tem um impacto em todo o território, né? Hoje de manhã eu estive na visita novamente ao Parque Harmonia e a gente vê o que aquele parque vai causar de impacto não só aos lindeiros ali, mas a toda a região centro, Cidade Baixa, Menino Deus, Praia de Belas. Né? Como que a gente vai compatibilizar isso? Né? Então, essa era a minha pergunta. Obrigado. Obrigada, Felisberto. A Patrícia gostaria de falar novamente, e depois o arquiteto Gomes. Oi. Não, eu vou falar respondendo a fala do Felisberto, que acho que é uma boa pergunta, porque acho que é a pergunta que o cidadão, né, via de regra, faria, né? Ah, comprei uma casa não sei aonde e construir um prédio, né? Só que o que acontece, né? A cidade, ela tem o que chama o regime urbanístico, né? O regime urbanístico está pré-estabelecido. Muitas vezes, o próprio regime ali já define um padrão, que é o caso ali do Petrópolis, que permite prédios com altura X e a infraestrutura que foi estabelecida ali, ela está preparada para aquela população. Então, uma questão que a gente tem que debater, eu acho que não necessariamente agora nesse eixo, mas acho que quando a gente for pensar da questão dos padrões do regime urbanístico, a gente teria que discutir sobre isso, porque muitas vezes a pessoa está ali num lugar onde já está definido, então daí ela quer manter o padrão dela, mas ela mantendo o padrão dela às custas dos outros, porque ela está sendo servida de infraestrutura e outros mais afastados, que estão morando mais longe, estão pagando ela. Então, tem essas coisas. Por outro lado, se tu está num lugar que existe um padrão ali, que já está, vamos dizer, que já é mais, vamos dizer, de casas, por exemplo, aí se cria um prédiozinho ali, por exemplo, com altura maior, bom, aí sim a gente tem que avaliar impacto, porque daí tu muda o regime urbanístico, que é diferente. Agora, a gente não pode falar em impacto se o regime já estabeleceu aquele regime, né? Mas é uma discussão, é tipo, o que é que a gente pesa, né? A gente pesa o valor do imposto que uma pessoa paga, outros pagam a infraestrutura, aquela pessoa que está ali poderia, sei lá, ter 5, 6 morando mais perto, inclusive, por exemplo, de uma renda mais baixa, por exemplo, com um padrão que tem mais acessível para ser pago. Enfim, é uma discussão que a gente vai ter que pensar na definição do regime. Se o regime não prevê, realmente a gente vai ter que discutir as avaliações dos impactos. Claro que a gente tem os instrumentos hoje para medir, por exemplo, insolação, ventilação, e a gente pode dispor desses instrumentos hoje, né, que são muito melhores do que o que foi definido quando se fez o plano diretor. Que algumas das simulações que a própria Vanesca demonstrou nos estudos dela ali no centro, que os padrões do plano diretor eram menos adequados do que o que estava se propondo em relação a isso, né? Quer dizer, a condição iria melhorar. Então, temos que evoluir sim nessa discussão e considerar, mas a partir do regime urbanístico existente ou pré-estabelecido. Perfeito, obrigada, Patrícia. Agora o arquiteto Gomes e depois o engenheiro Guilherme. Boa tarde, colegas. Essa questão que o Felisberto levanta e que outros colegas aí colocaram me faz recordar, na década de 80, eu trabalhei, logo que me formei, trabalhei bastante com perícia judicial, com perito do juiz mesmo, perito judicial. E teve uma situação no Parque Quinora, aqui em Porto Alegre, em que um morador do Parque Quinora se sentiu incomodado com a edificação que estava sendo feita no outro lado da rua dele, dentro do Parque Quinora, e ele entrou com uma ação e tal, para impedir que o vizinho da frente
né, construísse aquela construção que ia tirar a visão que ele tinha quando fez a casa dele, que não tinha nada na frente, ele tinha uma visão, né? Bom, eu recorri à análise do direto, assim, do que pode construir, o que não pode construir, né? Fui no regime urbanístico. E aí foi os elementos que eu levei para o juiz, como era o perito do juiz, que eu levei para o juiz. Olha, o empreendimento, a casa do fulano, à frente do reclamante, é absolutamente dentro do padrão urbanístico do local. Ela não difere em nada da legislação, ou seja, ele tem esse direito de construir. E a ação foi ganha em função desse argumento. A segunda coisa que eu estou gostando da história do impacto de vizinhança é que cada pessoa que for comprar uma casa hoje, um apartamento, tem que consultar um arquiteto. Estamos aí, né? Consulte um arquiteto quando for fazer uma compra, uma aquisição, para não acontecer esses casos aí que estão reclamando no bairro Petrópolis e vários lugares na cidade. Realmente, a gente compra, a gente vê, sabe que a paisagem urbana é dinâmica, né? Não vai ter impacto de vizinhança que vai tirar o direito de alguém construir dentro da legislação vigente, das leis edilícias e normas e tal e tal. Uma outra coisa, assim, vocês estão colocando uma série de coisas interessantes e também vindo da equipe da prefeitura, da Rosane, que tem uma experiência bárbara, né? A história de fazer a revisão das questões ali que será que entram ainda em situação de primeiro grau, de segundo grau, super importante, né? A gente sabe, você sabe muito mais, vocês estão às vezes trabalhando aí nas comissões desnecessariamente, simplesmente para dizer amém para nós aqui, que a gente já sabe também que vai conseguir aquilo, porque aquilo está consagrado já, tal e tal coisa, mas tem que fazer todo o trâmite e tal e tal. Então, seria uma economia muito importante, assim, de profissionais, né? Vocês têm coisas bem mais importantes, de repente, para fazer e tal, do que ficar analisando aquilo que nem na verdade é analisado. A justiça cria lá a jurisprudência, que os juízes já vão rodando e roda a bola e vai para frente. Mas aí você tem que fazer todo o rito, e nós, profissionais aqui fora, aguardar o rito, o proprietário investir na gente para conseguir coisas ritos que seriam desnecessários, né? Então é isso. Por enquanto, essa é a minha participação. Obrigado. Obrigada. Engenheiro Guilherme. Oi, respondendo, eu vou mandar aqui no chat, respondendo a pergunta ali do conselheiro Felisberto, ele falou como é que a gente poderia resolver no plano diretor essa questão da garantia da insolação dos prédios vizinhos. Eu peguei esse exemplo porque eu já tinha escutado no plano diretor de Pelotas, ele tem um artigo específico, o 123A, que ele determina que os projetos, para serem aprovados, eles deverão conter um estudo de sombreamento projetado nas novas edificações. No solstício, daí ele especifica qual é a latitude e em qual momento que tu vai fazer essa análise, e que tu tem que ter uma garantia mínima de 2 horas de insolação na menor, em pelo menos em uma das fachadas, né, da edificação e na edificação vizinha. Então, assim, a gente pode prever alguns tipos de instrumentos dentro do plano diretor, que isso é exatamente o que a gente já tem nas normas, e que, na verdade, os projetos eles já deveriam estar garantindo essas questões nos seus projetos, e que, em muitos dos casos, acaba sendo tem um tipo de interferência, claro, com relação à vizinhança. Mas existe a norma de desempenho, que é a 15.775, que ela especifica padrões de desempenho para as edificações e que elas precisam ser respeitadas pelos técnicos, né, os responsáveis técnicos que estão aprovando. Ele tem que ter uma garantia mínima de desempenho acústico, uma garantia mínima de desempenho térmico, lumínico e assim por diante, de materiais e de resistências. Então, essas coisas a gente pode começar a trazer alguns pontos específicos das normas de desempenho para as edificações, e que a gente possa fazer algum tipo de análise bem específica para aprovar um projeto e para dizer se ele está adequado ou não, até mesmo num estudo de impacto de vizinhança. Então, assim, a gente pode ir retirando essas coisas que já existem, né? Essas estratégias que já existem, tanto nas normas quanto em outros planos diretores que a gente viu que estão aplicando e que está dando certo, e trazer para o nosso, inclusive para o Wave, né, quando é o caso
de quando tu vai construir uma grande edificação, né? Qual é o impacto disso no entorno do bairro. Então, assim, existem instrumentos, eu só acho que a gente pode começar a buscar isso e ver qual o tipo mais adequado para o nosso caso aqui. Eu peguei Pelotas justamente porque é o mesmo solstício aqui para nós, em Porto Alegre, então ele é bem específico, né? E claro, é uma garantia mínima, mas a gente consegue fazer com que não aconteça, por exemplo, que as edificações vizinhas elas fiquem quase que o dia inteiro sem nenhum tipo de insolação, né, nas suas fachadas, e isso não entra nas edificações porque a gente sabe que isso interfere diretamente na saúde e na qualidade das pessoas que estão morando naqueles imóveis. Então, só para responder a pergunta, trazer um exemplo assim prático de onde foi aplicado e tem resolvido. Obrigado, Guilherme. Boa referência para nós, Guilherme. Boa referência. Nós fizemos, Guilherme, um curso da Federal de Pelotas com o SENGE sobre o desempenho termoenergético de edificações, né? Justamente analisamos empreendimentos aqui que tramitam como projeto especial, as configurações iniciais apresentadas e as seguintes, daí verificamos que, de fato, umas configurações propiciam melhoria, né, na insolação e outras não, fachadas que de jeito nenhum vão ter um pouco de sol, então foi bastante importante isso que tu trouxeste. Isso foi Obrigada. até o tema do meu TCC, quando eu me formei na engenharia, foi específico, né, de análise de desempenho térmico em habitações em General Câmara de interesse social. Eu peguei um conjunto habitacional lá, de casinhas, e eu fiz a análise de desempenho térmico delas, né. Então, excelente. essa questão do desempenho, assim, ela é bem interessante, e eu acho que falta ainda um pouco a gente aplicar ele nos planos diretores para regrar, né, as aprovações. Perfeito, obrigada. Eu trouxe aqui, compartilhando, então, o anexo 11, né? Que Eu só fico em dúvida, porque se a gente começa com... Porque, assim, só explicando para quem não está bem envolvido, o anexo 11 é o que define o que seria projeto especial. O anexo 11.1 seria aqueles de baixo impacto. E o 11.2 seria, segundo essa tabela, o de maior impacto. Eu trabalharia, primeiro, com as atividades e não aqueles enquadramentos que tem ali. Eu colocaria para um segundo momento. Tipo, atividades obrigatórias para a gente fazer essa limpeza. Eu só pergunto se a gente, já que estamos tratando do WAVE, a gente já começaria com os grandes e depois vai para os pequenos? Ou vocês acham que a gente faz o inverso? Acho que é melhor começar com os grandes mesmo, né? Porque daí, quando chega nos pequenos, a gente já tem um grau de compreensão. Eu ia propor os grandes. Tá, então vamos começar a pensar, então. E eu acho que seria interessante, de repente, Gisele, tu já coloca a atividade ali no Miro, porque depois a gente vai pensando, depois a gente vai amadurecendo para cada atividade o que seria o rito, né? Por exemplo, primeiro ali a gente viu, o aeroporto, ele vai ter tudo que precisa, ele vai... Agora, por exemplo, o aeroporto faz uma modificaçãozinha, né, sei lá, no terminal, que não tem impacto. Então, a gente vai ter que amadurecer essas coisas. Sim. O Felisberto está... Não, essa do aeroporto me lembra a ampliação do Salgado Filho, né? Eu acho que, no caso, claro que nós vamos ter... O aeroporto está ali, talvez não se troque de lugar, mas seria importante a gente dimensionar o crescimento do aeroporto, né? Para ter uma área de abrangência maior em caso de ampliação, né? Para não acontecer com o que aconteceu com as comunidades ali envolvidas, né? Obrigado. Bem pontuado. Rosane, desculpe. Não, em relação ao aeroporto, só estou lembrando aqui que o aeroporto, o licenciamento não é municipal, o licenciamento é estadual, é com a FEPAM, né? Então, inclusive na época, eles tiveram até que fazer um IARI, uma audiência pública, foi tudo a nível estadual, não foi dentro do município.
Mas eu acho que é uma das recomendações que a gente está tendo é essa integração, né, dos equipamentos federais, tipo a ponte do Guaíba, né, a nova, né, teria que ter sido feito por nós, Uma análise né, nossa. uma análise nossa, com certeza, e outros, né, que interferem diretamente, né, no município, e é preciso olhar para isso, né? Acho que isso vai ser um dos ganhos que a gente vai ter que ter de fato, isso realmente importa, né? Muito mais, às vezes, que uma coisinha, um residencial, né? E para o que importa, a gente está ficando, às vezes, à parte, né? Outras linhas de transmissão da própria Faporte, da própria estação de tratamento de água lá no Belém, né? Tudo isso teria que ter sido visto por nós. Não há uma Quem exigência? sabe tu anota essas coisas, Gisele, essas Sim. coisas que não estão na lista, né? E que tu colocou. Vou colocar aqui. O que acontece? Por exemplo, é essa questão, né? Acho que foi bem pontuado o que a Rosane colocou. Tá, temos um EIA-RIMA. Ok, mas eu não tenho, né? Planejamento, não tenho acesso ao EIA-RIMA. E nem qual é a análise, qual a interferência na nossa cidade, qual é o impacto urbanístico, eu falo. Então, nesses casos, teremos que ter o WAVE. E aí, como casar o WAVE com o EIA-RIMA? A gente tem situações que a gente identifica que precisa. Eu lembro daquela situação, daquele empreendimento do lado do Barra, que a gente pediu um EIA-RIMA e não precisava de EIA-RIMA, não sei se vocês lembram. E aí a gente acabou pedindo porque não tinha Wave. E, enfim, tem situações que a gente realmente se sente descoberto, né? Então, acho que seria interessante a gente pensar em contemplar essas situações. Não, na verdade, só esclarecendo, existem situações que, pela legislação, o licenciamento não se dá no município, não é? Então, é assunto que se dá a nível estadual. Mas esses tipos de empreendimentos em que eles tramitam o licenciamento pela FEPAM, né, mesmo estando aqui na cidade de Porto Alegre, não dispensa aquela etapa inicial, hoje a gente chama de diretrizes, dentro da comissão, onde a comissão ela manifesta suas diretrizes urbanísticas importantes de ser consideradas. E depois essas diretrizes, elas poderão ser agregadas pela FEPAM no seu termo de referência. Então, eu penso que não deveria de haver concomitante um WAVE quando vai ser solicitado um EIA-RIMA, mas todas essas solicitações urbanísticas que seriam feitas dentro de um WAVE, elas podem e devem ser colocadas dentro do estudo de impacto ambiental, que é maior, que engloba não só o assunto meio ambiente natural, como também o meio urbano, né? Então, eu acho que as informações a serem dadas pelo município são importantes na forma de diretrizes, na forma de itens para serem postos no termo de referência. Isso eu concordo e me recordo que quando houve a questão do aeroporto, eles estiveram no primeiro momento na CAUGE, fizeram a apresentação, disseram o que pretendiam fazer, mas todo o licenciamento tramitou, né? E foi oportunizado a comissão colocar alguns itens que gostaria que fossem estudados da parte urbanística, né? Mas é claro que o processo depois tramitou na FEPAM, a audiência pública foi via FEPAM, enfim, por força da legislação, apenas isso. Então, Gisele, eu acho que cabe a gente colocar uma observação em relação a isso que a Rosane colocou, de quando tem essa alta complexidade que a legislação determina que é pela FEPAM, Sim. Da gente buscar uma integração, né, na questão procedimental mesmo, né? Daí nós temos uma tarefa nossa aqui. Sim, exato. Eu acho que tem que haver essa integração, até porque às vezes os impactos detectados no EIA-RIMA não são tão abrangentes, por exemplo, impactos que dizem respeito à cidade, impacto social, econômico,
né? Isso pode ser complementado pelo município e acredito que pode haver esse paralelo, né, do monitoramento também, né? Porque, na verdade, quem vai ser cobrado é o município. É isso que eu quero dizer, entende? Que toda a questão envolve o Estado, o licenciamento, mas o impacto e os olhos estão sobre o município, sobre a administração. E a gente tem que ter o controle e profundo disso para poder dar as respostas também. Porque até fica muitas vezes nós ficamos um pouco deslocados dessas coisas, somos chamados para apagar incêndio, né, de coisas que poderiam ter sido acordadas anteriormente com o município. É isso que eu penso, no que eu vejo assim nas comissões, né? Acho que tem que ser melhorado isso, de alguma forma. Então, colocar aqui, ó. Eu acho que tem que colocar essa questão de quando tem um, não tem o outro, a questão da integração com o órgão estadual. Com a FEPAM, alerta para, por exemplo, essas questões da ponte. Tu estava falando, eu me lembrei da obra da ponte, né? Então, que teve um impacto ali nas ilhas e tal, e isso não foi visto, né? Uhum. Não só o Gomes está... Não só nas ilhas. Nas comunidades ali, 4 comunidades Exato. foram pela ponte. Sim. Quem isso. E quem é o próximo que está com a mão é o Luiz Gomes. Uhum. Oi, não, a questão que eu estava querendo interferir ali já foi discutida por vocês. Tá, obrigado. Mas está de acordo? Você esclareceu ou não? Não, sim, eu esclareci, Patrícia. Esclareci uma questão que a Rosane tinha levantado ali, tá? Tranquilo, seguimos. Ok. Anotando aqui. Vamos voltar para a tabela depois, né? Então, vamos novamente aqui. Eu sabia que olhando a atividade a gente ia gerar discussão. Tá, então estão vendo o meu compartilhamento da tabela? Sim. Tá. Sim. Ok. Então, a segunda, a Carolina quer falar. Carolina, pode falar. Oi, boa tarde. Arquiteta Carolina Kessler, sou da Diretoria de Planejamento Urbano. A gente, nas análises dos projetos especiais, a gente se vê muitas vezes em situações de análises não necessárias, né? Por exemplo, autódromo, ele está licenciado, está tudo certo e vai fazer um acréscimo, por exemplo, numa área administrativa. Na verdade, ela não tem impacto, né? Então, eu fiquei pensando, e até diante das falas que foram feitas anteriormente, se caberia, dentro do protocolo da CAUGE, daí, ou do EIV, no caso, uma consulta prévia que não tivesse essa obrigatoriedade, digamos assim. Tu tem essa indicação da necessidade, mas conforme o impacto, daí conforme esses critérios, o desempenho, enfim, que de fato vá porque muitas vezes a gente tem toda a tramitação, toda a rotina para uma coisa muito simples, assim, muito, muito simples. E que não demanda que vários órgãos, enfim, se manifestem, não precisaria ter diretrizes, mais o EVU. A gente ainda tem a figura, né, de que dentro do decreto da CAUGE é possível a gente transformar em etapa única, né, quando verifica que não há essa complexidade, mas mesmo assim se despende um trabalho enorme, né, às vezes, para uma coisa que, ao fim e ao cabo, não tem o impacto. Então, gostaria de colocar essa questão para ver qual a melhor forma da gente enfrentar, né? Quando então o empreendimento tem uma atividade principal, digamos, de impacto, mas na verdade essa intervenção que está ocorrendo não reflete o impacto, enfim, ou não é da atividade principal.
Às vezes é até uma pré-existência que tem um aumento, alguma coisa assim, Isso. né? Ou alguma modificação, inclusive sem aumento, que isso tem que olhar tudo de novo. Ou Isso. até como a Ana Tércia tinha colocado anteriormente, a própria localização, às vezes não tem impacto nenhum, e a gente tem que acabar seguindo o procedimento completo. Daí é só a gente tomar esse cuidado assim, eu acho que o texto da lei a gente teria que fazer uma adequação para, assim, não é que seria recomendado, mas é que também não é obrigatório, entendeu? Seria um passinho antes do obrigatório, né? Mediante análise, o enquadramento é esse, mas pode ser dispensado caso a comissão, né, os órgãos responsáveis verifiquem que não há impacto porque às vezes a gente vem com porcentagens, né? Se aumentar 10% da área, enfim, eu acho que porcentagens é perigoso, acho que a gente tem que fazer uma análise. É meio assim, é meio tipo, não faz sentido, um chute, né? É mediante avaliação, né? Uhum. Exato. A Sônia estava. Com relação a isso que a Carolina colocou agora, em algumas situações a gente já está atuando dessa forma, né, Carolina? Quando, por exemplo, é um empreendimento que já teve análise, já funciona e entra uma modificação de projeto, a gente tem canalizado já para a pessoa entrar com aquela modificação de projeto, protocolar não como viabilidade, mas sim como modificação, e a área de aprovação consulta a comissão. A gente tem atuado assim em vários processos, o que tem simplificado bastante as tramitações, né? Então, né, tu mesmo já respondesse vários, de é possível, não é possível. Então, a comissão faz uma análise ali urbanística daquela alteração que está sendo proposta numa atividade que já é existente, e, né, e já tem licenciamento e tal, ok? Para nem precisar tramitar de novo com uma viabilidade de às vezes, um pequeno ajuste, né? Então, a gente já tem atuado dessa forma, né? Quando as pessoas nos procuram, a gente já orienta dessa forma, não pede que protocole diretrizes, que protocole EVU de novo, não, a gente faz assim que a gente atalha e não há necessidade mesmo, né? Então, acho que a gente já está pensando, de certa forma, eu acho que a gente tem que melhorar isso aí, tem que melhorar esses enquadramentos, mas a gente já está indo nessa linha. E até te ouvindo agora, Sônia, eu acho que talvez até a publicização dessa informação seja importante, porque às vezes os responsáveis técnicos não estão cientes, né? Porque o próprio decreto prevê também que se for da área de apenas um órgão, por exemplo, né? Se não tiver interferência em mais órgãos, sim, apenas aquela secretaria pode se manifestar, né? Liberando. Exatamente. Então, assim, o decreto ele já nos dá o decreto da CAUD, no caso, né? Já nos dá alguns respaldos e talvez até a própria publicização dessas informações auxilie, né, para que os responsáveis técnicos tenham ciência. Desculpa, Gomes, eu não levantei a mão. Não, tudo bem, só para exemplificar, eu obtive mais de uma vez liberação para fazer projeto de restaurante, lancheria e posto de gasolina e foi dispensado, viu? Porque não era o objeto principal, o posto já tinha tramitado, já estava tudo legal, né? E eu percebi, discutindo lá no conselho, que os colegas arquitetos não sabiam disso. Inclusive, teve um caso, não me lembro qual agora, que entrou, e aí eu perguntei para a arquiteta que estava lá, quando era presencial, a arquiteta interessada, mas por que tu não pediu a dispensa? Tu não tem, era uma pizzaria, tal coisa, tu não tem forno era um restaurante sem forno. O que não poderia, que é uma questãozinha ali do forno a lenha, né? Não tinha, tipo, não tem forno a lenha, para que está entrando na atividade principal, tal? Ali no Beira-Rio, isso. Aquele restaurante que eles fizeram lá fora, em cima das garagens ali, tal e tal. Mas então, ou seja, já existe isso e a publicidade realmente é importante para a gente não perder tempo, não fazer vocês perderem tempo também, né? Já pedir a dispensa normal na primeira solicitação. Isso. Perfeito. Boa colocação.
Tu tá falando no mudo, Gisele. Desculpe, jurando aqui que estava falando. Voltando à nossa lista do anexo 11.2, folha 1, que tínhamos iniciado com o aeroporto, né, autódromo, cartódromo. Eu vejo atividades também como tem que estar também alinhadas com alguns zoneamentos, né, também, né? Muitas vezes, né, que não tem sentido certas atividades em zonas centrais. Isso já eliminaria também bastante análise, né? É Uma vez verdade. que se determinasse um perímetro, né, um local que se quer aquela atividade incentivar ou desincentivar, seria uma forma também já de prever que os impactos gerados por aquela atividade seriam absorvidos naquele local, enquanto que se fosse em outro, demandaria realmente uma série de medidas, né? Vide ali, por exemplo, cemitérios, né? A gente já tem em Porto Alegre um lugar, né, que já tem vários cemitérios, crematórios, e se procura, né, zonear essas atividades de uma forma mais racional, né? Não vai colocar agora um cemitério numa zona residencial. Acho que Deixa eu só sim, pontuar uma questão. Cemitério é o caso daquilo que eu tinha comentado anteriormente. O cemitério existente. Então, na verdade, a viabilidade da existência daquela atividade, ela já está ali, ela já é. Agora, qualquer modificação ou melhoria ali dentro do cemitério não tem que ser tem que passar pelo rito todo do segundo grau, entendeu? É uma aprovação, tem que avaliar o tamanho da modificação lá. E se não mudou o caráter, a gente não tem que olhar, eu acho. concordo. A gente teve esse caso, né, de um cemitério que quis aumentar um andar do sua Sim, daí tu tem estrutura. todas as diretrizes lá, não sei o quê, por O causa de um cemitério. impacto gerado não tem residências em volta, né, que pudesse aquela altura vir a interferir. Enfim, temos que evoluir nessa Tá, questão. já limpou um, então. Bota ali cemitério novo. Cemitério novo, que daí tu tem que olhar o impacto da estrutura urbana. Existente, existente é existente. Ele vai ser cemitério independente das melhorias. É até bom que ele faça melhorias, né? De tempos em tempos. Não sei se todos aqui concordam. Eu acho que só a questão de ampliação do cemitério existente, né? Porque daí teria que ver a questão dos impactos de interferência ambiental, né? Os impactos ambientais que causam, né? Teria que ser sanado também as questões de tratamento de chorume e tudo mais. Mas mas são aí é o cemitérios, licenciamento ambiental, né? mas aí são Isso. cemitérios edificados, são aqueles de andares, sabe? Sim, não, eu Não, digo ampliação e extensão, tá? Se a gente for pensar em aí ampliação e sim, extensão. sim, estamos pensando no caso aqui da edificação propriamente dita, né? Não da atividade só. Então, isso Eu acho que digo era se uma ele coisa ocupa de. um Exato. hectare, e daí ele vai Uhum. passar a ocupar mais Mas 500 metros. se ele tá na mesma matrícula, não vejo necessidade. Tem um exemplo, quer ver? Ó, penitenciária, época do Cogo aí no planejamento. Entrou o projeto da penitenciária contrapartida, não é contrapartida, mas vou usar esse nome, que o Zafari fez a permuta pelo terreno ali na Praia de Belas. O Zafari teve que doar, construir uma unidade prisional. Não é hora. Uma unidade prisional. E aí o projeto estava chegando lá no conselho. Eu era vice-presidente do conselho, o Cogo me chamou outro vice-presidente também, o Clésio, e colocou para nós o seguinte: pô, é um presídio, onde já tem presídio, vai ser construído num lugar onde tinha um pavimento, um pavilhão de presídio. Para que nós vamos levar novamente para discutir atividade?
né? Se está no mesmo sítio, no mesmo lugar, não altera nada. E nós concordamos e não entrou, bateu na porta e voltou, não foi para o conselho. Por essa questão. Eu acho que é muito parecido isso aí, muito, muito semelhante. Está no sítio, que o EVU já definiu que pode. Claro, aí tu vai ter que atender todas as outras coisas que o EVU mesmo aponta como nas diretrizes e tal e tal. Não. Acho que é por aí. Patrícia, queres falar? Não, nós tá. vamos seguindo. Sim. Então, vamos ali para o seguinte: central de abastecimento alimentício. Seria um equivalente a uma SEASA, ou um centro de distribuição, né? Aí depende do local, né? Eu acho que entra É. naquela história que a Ana Tércia tinha comentado. Uhum. Se for lá na área industrial, lá na, sabe, área predominantemente produtiva, talvez possa se ter um olhar mais simplificado, daí, né? Sim. De repente acho que coloca depende do local. isso. Posso aproveitar para complementar? Claro, Ana Tércia. Eu não sei como é que a gente poderia pensar, mas essa é uma coisa bem importante, é sempre a relação desse empreendimento com o entorno, né, onde ele vai ser inserido, porque os impactos se somam, né? Então, como tu falou, um empreendimento em determinado território, ele tranquilamente poderia ser inserido, em outro, talvez ele vai se somar, e aí vem aquela questão da proximidade de projetos especiais, né? Um contexto onde vários projetos especiais estão inseridos muito próximos, esse impacto é maximizado, né? Então, esse tipo de relação entre os empreendimentos, que é até uma coisa que eu olhei na minha tese, é uma coisa que a lei não contempla, eu não sei como que a gente poderia acolher aqui nesse caso. Então, teria que ter um certo cuidado também com a questão do zoneamento. O zoneamento sempre tem aquela ideia de mapear um território, ele tem uma tendência de fixar, de tornar a cidade menos flexível em relação à localização dos empreendimentos, né? E se tu faz uma gestão das relações entre os empreendimentos e as inserções que estão ali, isso dá margem mais para mais flexibilidade, mais dinamicidade, mais complementaridade entre os usos. Tu amplia essa flexibilidade. Agora, como acolher isso aqui, teria que pensar. Eu vejo, assim, essas atividades, elas poderiam ser pensadas, como eu falei, em relação ao impacto que elas trazem, né? Me ajudem a pensar, mas basicamente eu vejo assim a questão da poluição, a poluição sonora, a poluição do solo, a poluição do ar, né? E o nível de atratividade que aquele empreendimento tem, né? Frente às pessoas. Então, quanto mais ele atrair pessoas, né? E a relação da logística que ele vai gerar, descarga, essa movimentação, esses 4 pontos principais, eu acredito assim, que seriam as maiores causas de impacto, né? Então, poluição sonora, poluição do ar, poluição do solo, e o nível de atratividade dos empreendimentos e a relação desses empreendimentos com aquele entorno também precisaria ser, de alguma forma, acolhida. Deixa eu só complementar uma questão, na Tércia. E é aí que pega quando tu fala do número de empreendimentos em um determinado local, aí que pega o monitoramento, né? A gente não pode jogar a coisa para o privado. Essa é uma tarefa que é nossa. Então, a gente vai ter que controlar isso aí. Então, a gente tem que aumentar muito a importância do monitoramento da cidade. Saber, olha, que tendência de desenvolvimento que está tendo um determinado território. Daqui a pouco, dependendo da tendência, eu não preciso nem mais ter projeto especial para uma determinada atividade ali, porque aquele território já adquiriu uma outra característica, né? Que nem a gente estava vendo ali a miscigenação em alguns lugares ali do Menino Deus, por exemplo, que a gente comentou uns anos atrás. Outros territórios, por exemplo, com monitoramento, tu vai ver, olha, aqui não tem nada, então realmente tu tem mais firmeza para de repente não flexibilizar algum parâmetro, coisa do gênero, né? E aí, quando a gente pega, por exemplo, aquelas áreas que são, por exemplo, central de abastecimento, tem um território que já é próprio para isso, né? Que ali perto do aeroporto tem a questão logística e coisa assim. Para que a gente vai dizer se aquela atividade, avaliar se essa atividade é adequada naquele local, se aquele local já foi definido que ele é adequado? Agora, tu pega numa área residencial, por exemplo, né? Que só tem casinhas, tu vai dizer que não, olha, isso aqui não dá, entendeu? Não tem, não é compatível. Então,
faz muito sentido essa questão do local, mas a gente tem que entender qual é o nosso papel e não jogar para o privado. A gente tem que assumir mais. Por isso a questão dos planos de pormenor, da gente descer a escala e principalmente do monitoramento, né? A gente ter isso cada vez mais consolidado. Hoje a gente tem essa base que a Tânia já mostrou para vocês, que a ideia é a gente cada vez consolidar mais e nos dar subsídio, tanto para as nossas análises, quanto para a própria população enxergar o que está acontecendo, né? Exatamente, por isso que quanto mais critérios, né, menos regras, mais critérios, e critérios mais claros, mais fácil para a gente fazer essa gestão, mais transparência, mais segurança para o próprio empreendedor. Então, são várias vantagens, né, que pode derivar disso. Né? Excelente, gurias. Sim. Tem a Denise quer falar? Olá, boa tarde. Boa tarde. Sentando na janelinha aqui, né, pedindo desculpas pelo atraso, estava no hospital. Então, ouvindo aqui as colocações de vocês em relação a essa questão da localização, né, enfim, falando aqui especificamente da parte de distribuição de alimentos, lembrei daquela discussão que nós estivemos fazendo ontem, na reunião conjunta com o eixo temático número 4, em que nós estivemos falando sobre zoneamento, estrutura, né? E, num dado momento, nós falamos, eu citei o exemplo do corredor agrícola, né? Lá do extremo sul, uma região com uma vocação natural para a produção agrícola, onde nós encontramos produtores orgânicos, inclusive, propriedades que fornecem hortifruti para as feiras que nós temos pela cidade, e é do outro lado da cidade, né? Então, uma central de distribuição de alimentos, por exemplo, né, especificamente produzidos na região, seria uma estrutura interessante, e uma forma, inclusive, de estimular. Nós ontem falávamos da importância, da necessidade de o poder público ter, então, ações claras, políticas bem definidas, né? E essa, me parece, é uma situação que exemplifica muito bem, né? Prevê a possibilidade de tu ter mais de um centro de distribuição de alimentos, por exemplo, na cidade, né? Ou seja, o diálogo com a população, como algo que está colocado mesmo lá nessa documentação que nós estamos analisando, vocês colocaram os links, né? Ali fica bem claro que um dos critérios do EIV é exatamente essa questão da importância da participação da população, e de que não se trata só do espaço, né? Do espaço imediato, mas um espaço mais amplo. Então, é nesse sentido que eu queria trazer aí essas colocações. Obrigada. Obrigada, Denise. Eu acho que estamos nos aproximando do final, né? Está muito produtiva a discussão. Acho que podíamos tentar mais Patrícia, já que estamos no embalo das análises, né? Que agora o próximo seria o centro comercial com área densável superior a 10 mil metros quadrados, que seria um shopping center, imagino, né? Já seria não chega a ser um shopping center, né? Não. Seria interessante ouvir da Sônia e da Rosane pela experiência que elas tiveram em relação a esse tipo de atividade. Isso aí, vocês acham que deveria permanecer, ou também depende do local, tem local que não? O que vocês acham? Vocês posso falar? Eu acredito que sim, né? Na verdade, uma atividade dessa natureza, ela causa um impacto, pelo menos um impacto na circulação, né? Isso sempre ocorre, e durante essas aprovações de atividades dessa natureza, via de regra, a EPTC se faz presente, pede estudo de circulação e pede externalidades, que são feitas necessariamente
para aquilo ali poder funcionar de forma correta, né? Estou imaginando que o Wave, numa situação dessa, seria, vamos dizer assim, ele iria... o estudo de circulação, ele faria parte dentro desse estudo de impacto de vizinhança, né? E eu acho assim, ó, a Rosane terminasse, não quero te interromper. Sim. Eu acho que o shopping, Gisele, ele se enquadraria no empreendimento de grande porte, que tem mais abaixo, que aí ele 30 realmente... mil, né? Acima de 30 mil. O que eu vejo importante manter, concordo com a Rosane, é que a gente tem notado, principalmente para a Zona Sul, que eu ando mais, que tem surgido pequenos centrinhos comerciais, vários núcleos. E eles sim têm uma área, né, próxima a essas aí, e eu acho sim que a gente teria que ter um olhar como uma viabilidade urbanística para... porque eles têm um porte que gera um impacto, né? Principalmente de circulação. Então, eu manteria, eu não tiraria, porque aí nós vamos ficar com um hiato muito grande. Nós vamos considerar só aquelas grandes áreas, que seriam os shoppings, acima de 30 mil, e o centro comercial, ele gera esse impacto. Acho importante a gente ainda ter um olhar sobre essas áreas aí. Excelente. Sim, estamos dentro como é que se diz? Do que mais temos demanda, né, de análise, que são empreendimentos comerciais, e que muitas vezes, para determinados locais, fazem muito sentido, estão bem adequados, e para outros, às vezes, tem que ter um olhar, inclusive em relação ao impacto socioeconômico para os empreendimentos que já estão, né, lá no bairro, enfim, alguma coisa nesse sentido poderia ser vista também. Mesmo nos projetos mais recentes, a gente verifica que, embora seja, às vezes, um loteamento, um condomínio residencial, sempre tem aquele lote da frente, que é o que faz frente para a via de mais movimento, para o eixo, né, de atividades mais comerciais e de serviço, sempre se mantém aquele terreno que eles reservam para essa finalidade, para um centro comercial, para um pequeno shoppingzinho, que é uma coisa mais de bairro, né? Que é uma atividade menor. Então, eu acho que é bem importante a gente manter. Perfeito. O item seguinte é o Centro Cultural... O Guilherme se Guilherme, pode falar, Guilherme. Não, eu ia perguntar só se a gente mantém sempre essas questões das análises vinculadas sempre à área, porque às vezes empreendimentos com um porte muito próximo também geram um tipo de impacto que também deveria ter um tipo de análise. Então, eu não sei se os critérios, às vezes, tu entendeu? Porque tu bota 10 mil, daí eu faço 905, eu boto 9.500 e eu não entro, mas eu gero... 999. Tu entende? Eu não sei se às vezes a gente estipular por área, geralmente mas esse a gente é o segundo grau, vocês... Sim, não, mas eu digo, todos os anexos, eles estão por área, eles estão por vaga de estacionamento, eles estão, sabe? Eu não sei se essa é a melhor estratégia que o plano diretor deve continuar seguindo. Eu né? pensei isso também. É que eu acho que determinar o impacto. Se tem três vieses que eles colocam ali, tá? Atividade, né? A área e volume e impacto em separado. Vamos supor, pode ser um empreendimento pequeno, com área pequena, mas que gere um impacto não só pela atividade, mas por ele estar ali, né? Tem a questão do que eu vi esses dias, uma indústria de processamento de lixo para criação de energia. É uma coisa que é nova, a gente nem tem essa atividade, né? Então, às vezes, tu tem que fazer um paralelo com alguma outra, né? Mas como era a zona adequada, era no Parque Industrial da Restinga, se pôde instalar, né? Então, mais também do que a gente mexer nas coisas que a gente conhece, é a gente buscar atividades que a gente não previu,
nesses 20 anos do plano, 10 anos, muita coisa se alterou, né? Tem data centers, centros de distribuição dessas grandes lojistas de internet, né? Que estão se instalando na Grande Porto Alegre. São coisas que eu acho que a gente também tem que começar a olhar e pensar no zoneamento. Mas a gente tem que ter um critério bem objetivo, né? A gente tem que pensar bem objetivamente. Exato, sim, sim. Com um impacto também, né? Porque eu acho que a gente teria que ter critérios critérios bem definidos com relação à mobilidade, com relação à drenagem, com relação a redes, com relação urbanística, e a partir desses critérios a gente vê se vai ter impacto ou não. Eu não sei se às vezes mensurar por área ou se mensurar por número. Por exemplo, ali tem garagens comerciais 200 vagas. Tá, e se eu botar 190, sabe? Eu tenho um impacto de circulação, 190 carros estacionando, entendeu? Então eu não sei se a gente continuar fixando por área, por atividade ou por número de vaga de estacionamento, é a maneira mais inteligente de a gente conseguir fazer a mensuração do impacto ou da necessidade ou não de ter um estudo de impacto de vizinhança, entende? Então eu acho que é um pouco mais abrangente. Concordo totalmente contigo, porque o empreendimento que apareceu aqui, várias torres, 500 unidades, 500 vagas, 3 pessoas por unidade, vamos supor por baixo, assim, né? Passou para 399 vagas, esse impacto diminuiu, mas o enquadramento dele mudou. Gente, né? é pelo número de usuários. Pois é, daí tem que ser isso, é onde eu queria chegar. A população que vai estar ali, isso que eu acho que é mais importante, até porque as pessoas muitas vezes nem têm mais carro hoje em dia, né? Não querem mais, preferem usar aplicativo, conheço muitas pessoas. Então, esse critério das vagas, eu acho que ele está um pouco ultrapassado, no meu entendimento, né? Acho que seria a população a ser instalada é que vai dar o impacto. É a população instalada, a população usuária e carga e descarga também, que é uma coisa bem importante, o volume de permeabilidade, né? A logística toda que vai envolver esse empreendimento, né? A gente vai ter que anotar tudo isso aí para amadurecer depois. Tem 3 inscritos. Denise, a Ana Tércia, que já não sei, ela está inscrita ali, não sei se vai falar sobre isso, e a Sônia. Tem alguém que diz assim, eu não vim para facilitar, eu vim para complicar. Né? A Sônia fez um comentário, infelizmente minha rede aqui caiu, quando ela estava falando sobre os centrinhos comerciais que têm surgido, né? E esses outros empreendimentos maiores também. O que acontece? Qual é a questão que eu quero trazer aqui? Esses volumes, né, esses empreendimentos, eles não são instalados todos de uma vez só, né? Eles vão sendo colocados paulatinamente, ou seja, a paisagem ela vai se transformando aos poucos. E a análise que se costuma fazer é o projeto, apenas o projeto, né? Os critérios que foram colocados ali para o projeto. Então, eu quero sugerir que a gente coloque nessas análises, como um dos critérios, a questão da descaracterização da paisagem. Porque essa questão da paisagem é uma questão que nós temos visto, né? Várias indicações de leitura, de estudo, que têm sido compartilhados aqui nessa revisão, têm sinalizado a importância do critério paisagem, tá? Ele vem assumindo um grau de importância, sendo colocado na centralidade mesmo, cada vez mais. Então, o que nós vemos quando se fala de identidade de cada região, de cada bairro, é que exatamente nessas regiões e a Zona Sul é uma dessas regiões, onde vem acontecendo uma quantidade maior de substituições, vamos colocar assim, né? De uma paisagem que existia
por uma nova que está sendo literalmente construída, né? Então, um exemplo disso que eu quero trazer aqui para nós é a Coronel Marcos, né? A Coronel Marcos, muito rapidamente, ela vem substituindo aquelas grandes propriedades na beira do rio, que eram propriedades de veraneio, né? Unifamiliares, né? Por loteamentos, na verdade, condomínios fechados. Tá? Então, o que a gente está tendo? Uma mudança muito, muito grande na paisagem, na questão do fluxo, tá? Na questão da mobilidade. Tem uma série de aspectos ali que quem passa ou para ali durante alguns minutos em determinados horários identifica rapidamente. Então, esses centros comerciais, ali na Coronel Marcos nós temos dois, um de cada lado da rua, na mesma altura, né? E surgiram assim, de uma hora para outra, né? Isso descaracteriza tremendamente a região em torno. Então, o impacto existe, o impacto é analisado, mas não do ponto de vista da paisagem que está sendo, do ambiente todo, da identidade do bairro, da região. Eu quero propor que a gente coloque isso como um critério bem, bem importante, tá? Seria o critério de conservação da paisagem? Eu não entendi direito. Eu acho que é um critério de buscar manter a identidade do bairro, né? A manutenção da identidade, da paisagem que existe, na paisagem tu vai também, né, identificando o que caracteriza aquele lugar, né? É que isso, para mim, Denise, é uma questão subjetiva. Exatamente. Né? Eu acho que é complicado. Eu comecei dizendo, eu não vim para facilitar, eu vim para complicar. Porque o que para mim é uma característica, um símbolo daquele lugar pode não ser para outro, né? Então, ou a mesma coisa pode ter o mesmo efeito, né? Se eu me disser, está sendo feito um condomínio de casas, se for um condomínio integrado ao ambiente natural, ele tem a ver, para mim, com o espírito, com a questão, a vocação daquele lugar. Agora, se for um condomínio vertical, totalmente dissonante com o entorno, aí sim, mas isso para mim, mas para outra pessoa pode ser outra visão, né? Então, acho que a gente tem que pensar numa forma mais objetiva, é o que eu quero dizer. Eu costumo me pautar por exemplos, né? Por exemplo, Gramado. Por que Gramado é o que é hoje? Porque ele tem uma identidade. A cidade de Gramado tem uma identidade. Né? Aqui, vamos continuar no... Está cortando, Denise, eu não te ouvi. Continuando na linha dos exemplos, né? Já que eu citei aqui a Coronel Marcos, vamos procurar, então, colocar aqui a Coronel Marcos. O que está acontecendo? A gente tem ali o Bolonha, que simplesmente desapareceu, ok, tranquilo, evolução da cidade, muito bom. Claro que tem alguns problemas ali bem sérios do projeto, né? Outra hora a gente pode colocar, mas e eu acho que é importante colocar, tá? O projeto ali, ele, em vez de facilitar a mobilidade, o fluxo, ele só dificultou, né? Perdeu-se uma oportunidade gigantesca para resolver um problema importante de circulação na Coronel Marcos, né? Então, ali a gente viu o Las Rocas, por exemplo, ali tinha uma grande propriedade, né? Com um determinado estilo, com uma vegetação, e o que houve ali foi uma grande intervenção na alteração da paisagem. Tá? Então, eu citei um exemplo, tá? Só um exemplo. E, ao mesmo tempo, posso citar um outro exemplo, numa grande propriedade, também do outro lado da rua, da Coronel Marcos, no sentido bairro-centro, do lado direito, né? Uma grande casa que hoje é uma escola,
né? E essa casa recebeu a escola e não sofreu nenhum tipo de alteração. Mas é uma escola, ela tem um outro uso, né? Ela deixou de ser uma residência, ela tem uma atividade econômica importante, né? E ela não descaracterizou. Tá? Claro que foram feitas adaptações e outras mais serão, mas a identidade permanece. E a identidade do entorno permanece. Então, talvez eu tenha sido um pouco mais fácil de entender a questão, né? Colocar na análise do projeto não só a volumetria, digamos assim, né? Mas o conjunto mesmo, né? Como é que vai ser? Que aspecto externo vai ter? Como é que ele vai tratar esse espaço natural que existe hoje ali? Né? Perfeito. Temos uma... Deixa eu só pontuar quanto ao que a Denise falou. Denise, eu vou falar para ti a mesma coisa que eu tinha falado para o Felisberto. Sim, tem a característica do local que ele existe e a cidade, ela se prevê que ela vai se transformando. Mas tem o regime urbanístico que está estabelecido que permite essas transformações. E aí, embora pareçam descaracterizações, na verdade, é a colocação do que está no regime. Então, a gente vai ter que discutir o que a cidade quer nos locais. E por isso que às vezes eu falo, e tem gente que às vezes briga comigo, que o regime urbanístico, ele não casa com a estratégia do plano e não casa com o que se quer no local. A gente tem que rever o regime justamente para identificar, para ele ser claro, quando se pensou um determinado local, que aquilo ali, quando a cidade vai se transformando, reflita aquilo que foi pensado, mas de maneira clara e simples, que as pessoas percebam isso. Só Sim. que hoje o nosso plano regulador, ele é uma coisa, o estratégico é outra. Então, se pensou a cidade através do estratégico e o regulador diz outra. Mas o que tá, a transformação está refletindo o que foi estabelecido ali pelo plano regulador. E é essa crítica que a gente faz que a gente precisa refletir em transformar. Se a gente define uma determinada ideia de ocupação, então que os parâmetros reflitam exatamente isso. E é esse exercício que a gente vai ter que fazer. Mas não que esteja errado, está refletindo o que está na lei, mas a lei tem que corrigir porque a estratégia não está casando com o regulador. É isso. Uhum. Perfeito. Não sei se eu entendi, respondi os anseios, mas existe essa questão ainda, né? Que precisa ser discutida. Sim, essa a gente quer discutir na próxima reunião presencial do CT, a gente quer discutir. Isso. Inclusive, tu falaste assim, o que nós queremos, mas também como será esse o que nós queremos? Me parece. Buscar. Será que eu posso fazer uma colocação? Eu tenho a Sônia antes. Sônia, a Tânia está pedindo para falar. Tu cede para ela? Rápido. Ok. Claro. Obrigada, Sônia. Não, a colocação que eu quero fazer, meninas, que é assim, ó, de demasiada importância, é a demarcação, né? A demarcação dos territórios quilombolas e indígenas, né? Isso aí a gente precisa viabilizar o quanto antes dentro desse processo do plano diretor. Então, a gente fala em cidade, fala em estruturação, mas os povos nativos, isso é muito importante, né? Visto que temos ainda todo o apoio do governo federal. Então, isso é, assim, de demasiada importância e nós precisamos colocar essa pauta de importância dentro do plano diretor, porque se a gente não for falar sobre isso, fica meio complicado, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que ter uma pauta para falar sobre isso e como vai ser feito, de que maneira vai ser feito, demarcação dos territórios, quilombolas e indígenas, né, que são os povos de raiz, de matriz, né, e que agora, temos o apoio federal, então isso é de extrema importância dentro dessa revisão do plano diretor. É isso, meninas, obrigada. Obrigada, Sônia.
Obrigada, Tânia. Sônia? Eu só queria comentar brevemente aquele assunto que o Guilherme colocou, da definição desses padrões para enquadramento através das áreas, né, que são as áreas adensáveis. Eu acho que nesse plano se criou essa definição justamente porque a gente tem uma separação dos empreendimentos que são primeiro grau, né, de menor impacto, com os de segundo grau. Então, havia uma necessidade de definir até onde é primeiro grau, é um impacto menor, até onde é segundo grau. Por isso se chegou, acredito que, a uma definição por área, porque não teria como se tratar de outra forma, né? Como é que tu vai medir, como é que eu, que sou aqui, vou fazer o enquadramento, eu vou saber se é primeiro ou segundo grau? Então, tu tem que ter critérios claros, tu tem que ter um enquadramento claro. Talvez a gente possa pensar, e aí é só um lançamento de uma ideia, não ter mais essa divisão, né, de simplificar, pegar as coisas mais simples e tirar dessa análise de viabilidade e não ter mais uma divisão, e aí ter critérios diferentes, né, de análise. Talvez se possa fazer assim, né? É projeto especial, aí a gente vai ter um enquadramento diferente, né? Aí a gente pode olhar conforme o local, conforme a inserção, a gente pode ter essas a gente na análise teria uma flexibilidade maior, né, até dessa análise, né, Patrícia? Talvez a gente saia dessa rigidez, passou 10 metros quadrados e passou a ser segundo grau. Às vezes até é meio ridícula a situação que a gente é obrigado a enquadrar, né? Mas talvez se pense nessa linha, só isso que eu queria comentar. Acho que o critério é o impacto. Exatamente, e aí nós não criamos divisão, é projeto especial. É projeto especial ou não, e perfeito, isso, eu acho excelente, daí a gente vê conforme o local e conforme o impacto mesmo. Sim, aí vai ter critérios, né? Aí a gente vai decidir. Perfeito, pessoal. Acho que agora nós vamos ter que encerrar, porque já extrapolamos totalmente o tempo regulamentar. Eu vou compartilhar com vocês como é que chama isso aqui? O Miro, onde a gente anotou todas as sugestões, né? E que para a próxima reunião vamos continuar, então, né, Patrícia, para essa discussão do que é o que se enquadra, o que não se enquadra, para a gente ter mais clareza em relação a isso. Eu coloquei ali no chat, não sei se vocês colocaram aí no quadrinho, eu botei alguns critérios de análise de impacto. Sim, eu vi. E daí eu pedi para a Natália complementar algumas coisas, perfeito, e eu acho que é importante para a gente começar a ter um norte, assim, para a gente começar a ter uma chuva de ideias. Sim, para a gente sistematizar. Exato, isso só para encerrar aqui, ó, que a gente pensou também em alinhar os impactos, conforme o caso, que se aplicasse, né, com os nossos eixos temáticos, né, em que eles daí conseguem abranger bastante, assim, amplitude de impactos, né, e ter essas formas de análise, essas regras mais sistematizadas, né, mais claras e ampliadas ou limpas, digamos assim, né? Mas daí a gente vai continuar com as nossas sugestões aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa que ficou faltando? A Ana Tércia se inscreveu ali. Bem rapidinho, só para esclarecer até para a Denise, né, o que a gente está vendo aqui são os critérios para definir o que é projeto especial, o que precisa, né, do EVU, o que é projeto especial ou não, né? Mas ela estava abordando ali a inserção do projeto no território, aí seriam critérios de análise do projeto especial no segundo momento, que vai aí implicar as mitigações, as contrapartidas, a análise dos equipamentos, de infraestrutura, como esse projeto vai se inserir, os ajustes que eles precisam ser feitos para essa inserção ser menos impactante nesse território, né? É isso, entende? Então, talvez, para não gerar confusão, porque a gente está discutindo aqui primeiro o que é projeto especial e o que não é projeto especial, né? É isso, né? Isso. Exato.
Então, E o obrigada. que seria a EVE, né? Teria essa análise do É. EVE, né? E se é Isso. EVE, se é EVU, aquelas coisas. Perfeito. Então tá, pessoal. Semana que vem teremos reunião, depois teremos uma folga e na outra semana outra reunião, antes do seminário. Tá? Uma boa tarde a todos e obrigada pela participação, pelo tempo de vocês, foi muito produtivo para nós. Muito obrigada. Boa tarde. Boa Tchau, pessoal. tarde. Boa tarde. Na gravação.